Jesus, ele é um homem realmente poderoso, né? Verdade. Que fez muitos sinais, fez Sim. muitas coisas, mas que ele também teve que passar por tribulações, né? Teve que passar por alguns momentos difíceis na vida, né? Verdade. Um pouquinho assim, até meio incompreensível nós falávamos, né? Como filho de Deus, tal, mas ele mesmo, sendo Deus, né? A Sim. Bíblia diz que ele não usou como usurpação ser Deus, ser igual a Deus, né? Mas antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, quando Jesus veio à Terra, Jesus veio assumindo a forma de servo. Sim. Ele diz assim que ele veio para servir e não para ser servido, né? É verdade. E dar a sua vida em resgate de muitos. De muitos, E nós amém. vemos Jesus servindo muitas vezes, né? Sim. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Quando Jesus alimentava as multidões, fazendo milagres, tudo isso é realmente ele servindo as pessoas. Então, graças ao Senhor por isso. Sim, amém. Então, quando Jesus completou os seus 30 anos, ele começou o ministério dele aqui na Terra. Até os 30 anos ele estava mais em oculto, teve algumas aparições, né, com 12 anos. Maria veio para a festa, voltou da festa e ele estava lá no templo ensinando os doutores da lei, né? Pregando aos doutores da lei. Verdade. Só que não tem muitas passagens na Bíblia de Jesus antes dos 30 anos, né? São poucas as passagens. Mas após os 30 anos que ele foi batizado por João Batista, daí começou o seu ministério. Então, durante 3 anos e meio, Jesus percorreu, né, várias cidades, anunciando a palavra, curando, libertando, realmente trazendo o reino de Deus à terra, né? Verdade. Diz assim, tabernaculou entre nós, né, e vimos a sua glória. Então, Jesus trouxe Deus aos homens. Quando as pessoas viram Jesus, alguns clamaram Emanuel, que significa Deus conosco, né? Ou seja, a presença de Deus está conosco. Amém. E muitos reconheceram, né? Nicodemos, no capítulo 3, ele disse assim, ele era um dos principais dos fariseus. Ele foi ter a noite com Jesus. Porque a pressão era muito grande e ninguém queria confessar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era da parte de Deus, né? Principalmente os grandões. E ele era um dos grandões, né? Então ele foi à noite escondido para ele disse, olha, mestre, certamente tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não estiver com ele, né? Então, muitos reconheceram, né, que Jesus realmente era o Filho de Deus. Verdade. Mas, por outro lado, outras pessoas estavam cegas pela religião, né? Os fariseus, os principais sacerdotes, estavam cegos pela religião. Eles tinham a parte de uma Bíblia, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas eles não reconheceram que Jesus, aquelas profecias do Messias, estavam ali se cumprindo em Cristo, né? Verdade. Eles não reconheceram, estavam cegos, então estavam travando uma batalha contra Jesus. Mas tudo na soberania de Deus. Sim. As coisas ruins, entre aspas, que aconteceram com o Senhor Jesus, tudo na soberania de Deus e tudo já planejado por Deus, né? Nada foi por acaso. Então, Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, lá em Lucas capítulo 22, do versículo 39 a 46, diz que ele estava ali orando, né? Ele estava orando ao Pai, no versículo 42 diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sim. Diz assim, no 42, Lucas 22, 42. O 41 diz assim, de joelhos orava, né? O finalzinho do 41, de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aí Lucas acrescenta aqui e diz, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mesmo Jesus sendo Deus, mas ele na condição de ser humano, ele estava consciente do sofrimento que ele iria passar, né? Então ele orou ainda, né? Pai, se possível, passe de mim este cálice, se possível. Contudo, não seja como eu quero, Senhor, e sim como tu queres. Então veja aqui a submissão do Senhor, né? Em outras palavras, né? Ó Senhor, eu vou passar por uma dor muito grande. Se possível, me livre dessa dor, mas não seja como eu quero. Se é a tua vontade que eu passe, né? Então, realmente, a agonia era tanta, ele orava intensamente, que Lucas diz aqui que um anjo
do céu confortava Jesus, e a agonia dele era tanto que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, Jesus ele passou por um momento de aflição aqui, um momento assim de muita pressão em sua mente, mesmo ele sendo Deus, né? E justamente por ele ter passado por isso, ele está qualificado hoje para nos compreender, né, e para nos salvar de todas essas situações que ele também já passou. Porque ele não é só um Deus que nunca experimentou a humanidade. Jesus, a gente pode dizer que é um homem-deus. Porque, assim, Deus, sendo Deus, ele conhece as nossas fraquezas, né? Conhece as nossas limitações. Mas ele conhece, se ele não, Jesus não viesse à Terra, ele não teria experimentado, ele saberia. Mas quando Jesus veio à Terra, Jesus agora ele teve o contato com os homens, né? Verdade. Então, a divindade se misturou com a humanidade. Então, Jesus se tornou um homem, Deus. E ele agora é capaz de compreender nós pelo fato dele já ter passado por aquilo. Mesmo ele não tendo passado, ele compreenderia, né? Mas ele veio e deu esse exemplo para nós, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, acho que é 2,14, 4,14 também, diz assim que nós temos o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, né? Então, graças ao Senhor por isso. Amém. Mas só folheando, né, do versículo 47 ao 53, mostra que Jesus ele foi preso, Judas foi lá, traiu ele com um beijo, né? Quando os soldados vieram, Pedro tirou a espada, e cortou a orelha de um soldado, pegou a espada já na orelha e cortou a orelha. Então Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou de volta e disse, com que ferro fere, com ferro será ferido, né? Verdade. Quem fere com ferro será ferido. Então, depois, as pessoas pegaram Jesus e começou a levar em direção aos reis para ser julgados, né? E Pedro agora começou a acompanhar Jesus mais de longe. E antes disso, Pedro disse, não, Senhor. Jesus disse assim, importa que eu desça para sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, tal, dos fariseus. E Pedro já tinha dito, não, Senhor, de modo algum isso te acontecerá, tal. E Jesus já tinha falado a Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, né? Acho que são 3 vezes, Pedro negaria, né? Ele negava 3 vezes. Então, nas 3 vezes. Aí, realmente isso aconteceu. Vamos pegar aqui o 55, de Lucas 22. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então aqui nós vemos essa situação, né? Pedro, ele negou o Senhor Jesus, aquele que tinha dito que era capaz de morrer pelo Senhor, né, e tal. Mas na hora do aperto, na hora da aflição mesmo, Pedro, ele temeu, né? E isso realmente, a gente precisa não criticar Pedro, mas nós olharmos para o Senhor. Nós vamos ter momentos também de pressão, né? E nós não devemos negar o Senhor Jesus, nós não devemos negar as nossas origens. Verdade. Principalmente, se você estiver reunido com os irmãos, é fácil, porque a presença do outro fortalece, né? Então nós temos posição, nós tomamos posição pelo Senhor. Mas quando você está sozinho, e tem um monte de pessoas aqui na situação de Pedro, né? Pedro sozinho, e um monte de pessoas, tudo contra o Senhor Jesus. E só ele ali, você é um deles. Então ele negou, né? Encheu de medo o coração dele. Ele não foi forte o suficiente para sofrer, né? Talvez ele pensasse que, não, vou ser crucificado também, né? Mas o arrependimento de Pedro foi tão genuíno
foi tão verdadeiro que quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou chamar os discípulos e ainda especificou o nome de Pedro. Vá, diz aos discípulos e a Pedro. Veja como Deus é inteligente, né? Foi quando Jesus ressuscitou, que as mulheres foram lá tal, e Jesus disse, diga aos discípulos e a Pedro. Está no Evangelho de Marcos. Por que Jesus disse e a Pedro? Pedro não já era discípulo? Então deveria dizer, diga aos discípulos. Mas Jesus enfatizou o nome de Pedro porque sabia que Pedro estava triste, abatido. Certamente Pedro pensava, eu neguei o Senhor, eu não sou mais digno de ser discípulo de Jesus. Então Jesus, com o amor dele, já diz, diga aos discípulos e a Pedro. Quando Pedro viu aquela notícia, o nome dele, o fato de falar o nome dele, certamente ele deve ter se alegrado e ter se aliviado, né? O Senhor me perdoou, né? Mesmo eu negando, o Senhor tem um amor incomparável. E é tanto que a história conta que na morte de Pedro, Pedro morreu crucificado também, mas Pedro não se achou digno de morrer igual ao Senhor e pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia, na história. Isso é só história, só é. Na Bíblia não tem não. Não, aí é só igual os livros de história, né? Que conta a história dele. Não está na Bíblia não. De Estevão tem na Bíblia. Então, diante da história, diz que conta que Pedro ele morreu de cabeça para baixo. Então, acho que certamente isso foi no coração dele, né? Ele se igualar ao Senhor Jesus. Então, depois disso, os guardas passaram a zombar Jesus, o versículo 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, ó, e vendando-lhe os olhos diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então veja que é a humilhação que Jesus passou, né? Pancada, Jesus tomava, batiam no rosto dele, vá, diga, adivinha, quem foi que bateu você? Realmente é uma humilhação. Verdade. Então Jesus foi para o Sinédrio, né? Onde ali foi interrogado, aí Jesus falou uma palavra e eles pegaram mais ainda para acusar, foi até Pilatos, no capítulo 23. Pilatos não achou defeito, né? Foi para Herodes, Herodes também interrogou, Jesus não abriu a boca, mandou para Pilatos, e Pilatos não viu nenhum defeito em Jesus. Está lá no versículo 14 do capítulo 23, diz assim, disse-lhe, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este! Solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram e a quanto Jesus entregou à vontade deles. Aqui não está escrito, mas nos outros evangelhos diz que a mulher de Pilatos teve um sonho, né? E Pilatos, ele percebeu que Jesus era justo e disse que pegou um copo, acho que uma bacia d'água, né? Disse, eu lavo minhas mãos, né? O sangue é inocente, né? Do justo, né? O sangue desse justo é inocente. Mas o povo estava com um sangue no olho, né? Querendo crucificar o Senhor Jesus. Estava furioso, né? Então, de fato, Jesus foi crucificado, do versículo 33 ao 38, e as pessoas, no 35, diz que zombavam dele de novo, né? Zombavam de Jesus, escarneciam dele, deram vinagre a ele, né? Tudo isso é um tipo de humilhação que o Senhor passou ali na cruz. Verdade. Né? Sem contar aquelas que a gente vê nos filmes, né? Aquelas chibatadas, chibatadas, né? Que Jesus passou, um sofrimento realmente, acho que nós não conseguiríamos suportar, né? Então, Jesus, ele passou por tudo isso, a Bíblia garante que é por causa
dos nossos pecados, né? Mesmo você ainda não era vivo naquela época, mas Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Como ele morreu pelos meus pecados, né? Hoje, pelo ato de crer, quando nós cremos em Jesus, né, a Bíblia, e nós aceitamos o Senhor, a Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, né? E realmente hoje ele pode nos dar uma vida junto com ele, né? Uma vida que nos possibilite realmente agora estar na presença dele e lutar contra essa natureza pecaminosa que nós já temos, né? Mas agora com a vida divina dentro do nosso espírito humano, através do novo nascimento, isso nos fortalece e nós temos um refúgio. Verdade. Então esse povo, eles crucificaram o Senhor Jesus. E Jesus, ele, como eu li a passagem ontem na Bíblia, Jesus não revidou com ameaça, pelo contrário, Jesus perdoou eles. Isso é um amor divino, né? Aquele que bateu ele, Jesus disse, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Estevão também, quando estava sendo apedrejado, né? Não imputes o pecado, ou seja, não consideres este pecado, Senhor. Então, isso é um amor elevado, né? Que mesmo você sendo maltratado, você amar aquelas pessoas. O nosso amor humano não consegue, né? Se alguém me maltratar, no mínimo eu vou realmente me sentir mal com aquela pessoa, né? Porque o nosso amor é limitado, mas o amor de Jesus é algo sobrenatural, né? Jesus disse, Pai, perdoa os pecados dele. E muitos desses povos aqui, que crucificaram Jesus, depois eles puderam se lamentar e também se arrepender. Vamos ver o versículo... O versículo 46 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz, é do capítulo 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. No versículo 44 diz que o sol se escureceu, houve uma escuridão sobre a terra até a hora nona, né? Ou seja, a hora nona é de dia. E diz que tudo isso no evento da morte do Senhor Jesus. Então, com esses eventos grandiosos, aqui o centurião percebeu que Jesus, ele era justo, verdadeiramente este homem era justo, e o povo que estava ali, ficou até o final, saíram batendo no peito e lamentando, né? Porque certamente eles perceberam que Jesus era o Filho de Deus e era justo. Então, sobre a consciência deles ficou esse peso: eita, crucifiquei o Filho de Deus, matei um inocente, né? E agora? Vamos ver lá, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o versículo 22. Atos 2, 22. Atos 2, o versículo 22. Aqui, numa multidão, estavam todos reunidos, e Pedro, ele dá um discurso para essa multidão. Diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Está vendo aqui? Pedro está falando com as pessoas que mataram Jesus, né? Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, aquela multidão que matou Jesus estava aqui, pecadores, estava aqui nessa reunião. E Pedro disse: vocês mataram, crucificaram o Senhor Jesus, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aí o versículo 31 diz: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou,
do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Ao 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha, veja só, a gente ligando a história, né? Um monte de pessoas crucificaram Jesus. Crucificam, crucificam. E batiam, os soldados batiam na cara dele e tal, zombavam. Jesus morreu. A maioria, uns saíram de lá lamentando, batendo no peito, né? A consciência ali já estava pesada. Aqui, em Atos 12, eles já estavam todos reunidos, certamente numa festa de Pentecostes, né? E Pedro deu esse discurso dizendo que eles tinham matado o Senhor Jesus e crucificado e matado o Senhor Jesus, né? Pedro falou a eles. E Pedro pregando, vocês mataram. Então, quando eles ouviram aquela pregação, o coração deles se compungiu, né? O coração deles se amoleceu. E disse assim a Pedro e os demais apóstolos: que faremos? Ou seja, eita, eu matei um justo, filho de Deus. O que é que eu vou fazer agora? O que faremos? Tem chance para mim? Tem chance para nós? Aí Pedro respondeu no 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, graças ao Senhor, né? Batizados no mesmo dia. No mesmo dia. Veja que Jesus, ele é maravilhoso, né? Jesus, o perdão estava disponível para eles. Eles cometeram algo, né? Um crime, assim, um crime, matar um inocente, né? Cometeram um crime. Pedro pregou ali, o coração deles foram tocados, eles perguntou: o que é que eu faço agora para eu me livrar desse peso na minha consciência de ter matado um justo? A resposta foi: arrependei-vos. Primeiro tem que se arrepender, né? Depois, arrependendo, eles seriam batizados em nome do próprio Jesus que eles mataram e teriam agora o perdão dos seus pecados, né? Verdade. Então, essa história realmente nos mostra que Jesus, ele está sempre disponível, né? Para o nosso arrependimento, e ele não fica com raiva, assim, tipo assim, né? Querendo se vingar. Não, ele quer que nós nos arrependamos, né? E nós cumpramos esse versículo aqui, né? Sim. Quando nós nos arrependemos, nós somos batizados e assim somos redimidos dos nossos pecados, né? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém.